Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui nesta hora para partilhar com a Igreja do Senhor uma porção da Palavra de Deus. Expressar aqui minha gratidão ao Senhor, ao ministério, ao nosso pastor. Expressar aqui a minha alegria e satisfação de poder estar conversando com nossos irmãos, mesmo que de longe, através de uma live, de um vídeo. Expressar aqui quanto estou com saudade de participar juntamente com a Igreja do Senhor, de estarmos em comunhão novamente, ceando juntos. Espero em Cristo que isto tudo passe muito breve, para nós podermos estar juntos, em comunhão com a Igreja do Senhor. E, queridos, gostaria de compartilhar, mas antes de compartilhar a palavra, queria expressar aqui que saudade que eu estou da nossa igreja cristã, renovada, ali em Camboatá. Saudade das nossas crianças. Como vocês estão, crianças? Deus abençoe nossas criancinhas, Deus abençoe o ministério, Deus abençoe a nossa juventude, nossos adolescentes, os anciãos da igreja. Que Jesus fortaleça o teu coração nesse dia. Amém? Mas vamos à palavra do Senhor nesta hora. Queria compartilhar com os queridos algo que o Senhor colocou em meu coração a estar fazendo esta live, essa transmissão. E a palavra se encontra no livro de Joel, uma palavra muito apropriada aos nossos dias, que possamos estar nessa manhã, nessa hora, transmitindo a nossa verdadeira adoração, buscando nos santificar a cada dia. Essa foi a mensagem que Joel quis deixar para nós aqui, nessa passagem da Bíblia Sagrada. Joel capítulo 2, verso 1. Está escrito assim, queridos: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Amém? Meus amados, quando nós olhamos esta palavra, e quando comecei a preparar a ministração para essa live, para esse vídeo, o Senhor colocou coisas em meu coração e eu gostaria de estar partilhando com a Igreja do Senhor nesta manhã. E a mensagem, Deus nos deu um título a esta mensagem. E o título é Arrependei-vos e clamai. Essa foi a mensagem do profeta Joel nesses dias em que Israel vivia dias desapercebidos. Parecia, se você pegar um contexto dentro dessa mensagem de Joel e ver ali no princípio do livro de Abacuque, a qual o nosso pastor, nesse ano, ainda no ano passado, tocado pelo Senhor, colocara o ano temático ali em Abacuque. Se você pegar as passagens, você vai entender o que o Joel estava vendo aqui, o que iria acontecer, vamos dizer assim, com a nação de Israel, e que veio realmente acontecer. E a gente vê o seguinte: arrependimento e clamor, com jejum. Se você observar no verso 14 do capítulo 1, ele diz, olha, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Ou seja, quando a gente traz para os nossos dias, a gente vê um homem tocado por Deus, através de ministros do Senhor, tocar no coração do nosso presidente a fazer esse dia de proibição, esse dia, vamos dizer assim, de jejum, de santificação ao Senhor, para a qual a peste, ou seja, a pandemia ou a epidemia geral que está acontecendo no globo. E não fique você pensando que Deus não ouviu. Deus ouviu, e eu tenho fé e creio que o Senhor não vai deixar acontecer a calamidade que tem acontecido lá fora, aqui no nosso Brasil. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas quando nós lemos essa passagem de tocar a buzina, eu não servia ao exército, não servia ao quartel, mas pessoas que já serviram, eles têm essa mensagem. E os tempos que fiquei lá por alguns dias da semana, fazendo o treinamento, que inclusive na época cheguei até
a ser realmente colocado ali na lista dos que iam servir. E no quartel a gente chegava muito cedo, saía de madrugada, e pela manhã a gente chegava lá, 4h30, 5 horas da manhã, estava chegando ali no quartel, ali primeiro em São Cristóvão, depois ali em Benfica. E eu notava o seguinte: existe um clarim, uma trombeta que é tocada pela manhã. Existe o comportamento da banda seguindo um toque de uma trombeta, né? E isso anuncia, mas por que ele diz a subir ao monte da minha santidade? Como diz aqui no versículo, primeiro ainda, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. É o monte santo do Senhor, todos nós sabemos, e Deus dá o recado através de Joel: olha, subi lá e tocai a buzina. Esse tocar a buzina nos transmite uma mensagem de anuncia porque vai acontecer. Como falava de Abacuque, se você prestar atenção, ali no livro de Abacuque, ele diz: olha, sobre a minha torre de vigia eu estarei. Depois dele ter aquela conversa com Deus, aquela oração, e Deus mostrando a ele o que ia acontecer, ele: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Ele estava dizendo: eu estou clamando, mas Deus parece que não está me ouvindo. Mas enganava-se o profeta, e engana-se nós quando pensamos que o Senhor não está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo, sim. E ele diz: olha, mas sobre a minha torre de vigia eu estarei. E aí, após isso, vem a resposta de Deus, a resposta da oração de que Abacuque fazia, o que ele fez, né? E o Senhor vira para ele e diz: olha, escreve a visão em tábuas, bem legíveis, para que até quem correndo passar consiga observar a mensagem. Era isso que Joel estava fazendo aqui. Sobe ao monte, clama, anuncia. Esse tocar a trombeta tem um som de anunciar. E essa é a mensagem que Deus está nos transmitindo nessa manhã, nesse dia, através dessa live. Anuncia, toca a trombeta, porque vai acontecer. Preste atenção, o versículo 14 e 15, o versículo 15, melhor dizendo, do capítulo 2, já que lemos. Ele diz: olha, de novo, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Novamente, congregai o povo, santificai. A mensagem era: clamai, santificai e arrependei-vos. Porque lá atrás, quando Deus dá a mensagem para os sacerdotes, observe só, os sacerdotes que tinham a missão, e Deus fala para ele: olha, chega de conversa, chega de rasgar só as vossas vestes, rasga o teu coração. Ou seja, Deus queria uma proximidade maior. Essa história de rasgar as vestes, que era um costume quando entrava-se em uma situação de calamidade, e Deus falou: não rasgue as vossas vestes, rasgai o vosso coração. Ou seja, a intimidade profunda, buscar humilhação diante de Deus, santificação, clamar, jejum, oração. E estamos vivendo esses tempos, querido. Meus amados, e rapidamente, porque as horas já se avançam, eu gostaria de limitar, não queria tomar muito tempo da Igreja do Senhor nessa hora. E veja, tem muitos profetas que falaram sobre esse dia, esse grande e terrível dia do Senhor. Mas uma mensagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 61, tem uma mensagem poderosa quando o profeta, e engraçado, interessante que essa mensagem de Isaías, o próprio Cristo no capítulo 8, se eu não me falha a memória, de Lucas, agora me fugiu a memória, no livro de Lucas, quando Jesus, após ter passado pelo vento do deserto, encarado Satanás e vencido ele através da palavra, Jesus entra no templo. A Bíblia diz que Jesus volta a Nazaré, a sua terra de criação, a sua terra natal, e ele entra no templo e começa a anunciar. Ali Jesus anunciou a palavra, a mesma palavra que está em Isaías 61, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para libertar os cativos, para anunciar, pregar a palavra, para libertar os presos, para dar vista aos cegos. Mas chega uma passagem que, se você lembrar, o Senhor diz assim: olha, eu vim
para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso me chama a atenção. Outros profetas também falaram sobre esse dia da vingança. Zacarias, Malaquias, Miqueias, Daniel e o próprio Isaías, e aqui dentro também do livro de Joel que lemos. Alguns profetas anunciaram sobre esse dia de calamidade. E preste atenção numa coisa, queridos. Quando nós falamos desse dia, a Bíblia nos dá a direção de que duas coisas aqui nós podemos afirmar. É um dia que não é dia de alegria. A Bíblia fala que é dia de densas trevas, está escrito aqui. Verso 2. Dia de densas trevas, de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Então não tem alegria nesse dia, não tem. A gente, quando fala sobre esse dia, a gente fala através da fé, porque não há alegria para esse dia, a não ser para os remidos do Senhor, que estarão com Cristo. E a segunda coisa que nós podemos observar é que não tem como ser adiado esse dia. Esperando você e eu, ou não, o Senhor voltará. Não tem como ser adiado esse dia. Essa é a segunda verdade. Então vamos lá, caminhando já aqui para o final da nossa mensagem. A Bíblia diz que, já para finalizar, agora sim, a Bíblia diz que Jesus, quando entra no templo, ele pega o livro e abre justamente em Isaías 61. Em Lucas, ele lê apenas até onde está escrito o ano aceitável do Senhor. Mas em Isaías ele diz, eu vim também. Ainda está escrito assim, e apregoar o dia da vingança do nosso Deus. A anunciar. A palavra é, tocai a trombeta. Anunciai, porque esse dia vem. Não tem como ser adiado. E Jesus aqui, quando ele anuncia isso, aqui eu fecho dizendo, preste atenção nisso aqui, igreja. Nós entendemos que um ano para o Senhor é como um dia, ou 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Nós entendemos que Deus é o Senhor do tempo, Ele que controla. Agora preste atenção no versículo de Isaías, do capítulo 61. O que é maior? Um ano ou um dia? Nós entendemos que é um ano, no nosso tempo, no nosso cronograma natural. O que entendemos com essa passagem de Jesus é que quando ele diz, eu vim anunciar o ano aceitável, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, desde quando ele veio e anunciou as boas novas. Tempo de arrependimento, tempo de jejum, tempo de santificação, tempo de gratidão a Deus, tempo de buscar mais ao Senhor. Só que tem uma coisa, o dia da vingança vai chegar. O ano aceitável é muito extenso, mas há um dia da vingança do nosso Deus. Nós, como igreja do Senhor, que possamos a cada dia estarmos preparados para esse grande dia. Se Ele nos chamar antes, estejamos preparados para nos apresentarmos a Ele, como Davi fala nos Salmos, se eu não me engano é o Salmos 15, que diz, Senhor, quem subirá ao teu monte santo? E Ele dá as instruções. Aquele que é limpo de coração, que não se alegra com a perversidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Que o Senhor te conceda graça, que o Senhor te ilumine o seu dia, que o Senhor nos guarde desta peste. E falando nessa peste, rapidamente, na minha inocência, de novo convertido, de novo nascido para o Senhor, eu não imaginava que estaria nós hoje, alcançaria esse dia. Esse dia que Apocalipse fala, lá em Apocalipse capítulo 6, quando o Cordeiro começa a abrir os selos e começa a aparecer aqueles cavalos com os seus cavaleiros, lembra? Eu, na minha inocência, quando aceitei a Cristo, jamais imaginaria que alcançaria esse tempo que Lucas fala, Lucas capítulo 21, do verso 9 ao 11, que diz que haveria tempos difíceis, tempos de pandemias, tempos de guerras, de rumores de guerra, de terremoto, de pai contra filho,
de filho contra a pai. E o Senhor Jesus não nos deixou isento de saber disso. Ele nos anunciou. Ele nos anunciou. Então a igreja já sabe o que fazer. Toca a buzina. Santifica-nos. Santifique a sua vida. Buscai ao Senhor com mais intensidade. A Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Deus abençoe a igreja do Senhor. Quero agradecer desde já, em nome de Jesus.